Começa agora o Steel TV, o seu podcast da construção a seco. No episódio de hoje, a gente vai falar aqui de um assunto que transforma qualquer ambiente. E para falar um pouquinho sobre o piso vinílico, a gente está recebendo aqui hoje o Adriano, ele que é gerente regional da Finotato, e o Carlos, que é representante comercial aqui no estado do Goiás. A gente vai bater um papo com eles e eles vão explicar para a gente tudo sobre piso vinílico. Não é isso, Rafael? É isso aí, Traioleiros meu Brasil, como é que vocês estão? Hoje aqui, ó, trouxemos aqui hoje um especialista em piso vinílico para justamente dar todas as dúvidas e mostrar para vocês que o piso vinílico é muito, mas muito melhor que o porcelanato. Fica a dica, muito melhor que o porcelanato. Né, Adriano? Com certeza. Boa noite, Balu. Boa noite a todos. Rafael, obrigado pela oportunidade. Carlos, uma das nossas atribuições é justamente essa, é desmistificar a utilização do piso vinílico, é apostar para o mercado que a gente pode muito mais do que a gente tem feito até hoje. Perfeito. Boa noite, Malu. Boa noite, Bizenoto, meu amigo. Primeiro, te agradecer pelo espaço, pela presença e por nos colocarmos nesse caminho em conjunto. Obrigado, Adriano, né? Obrigado, Malu. E vamos aqui bater um papo, trocar uma ideia, mostrar a viabilidade do vinílico no mercado hoje, a abrangência, né? Nosso parceiro aqui, o Rafael, que está se propondo a fazer esse trabalho também na região. E vamos embora. É isso aí, pessoal. Mas antes de começar, eu queria falar aqui e agradecer, né, os nossos patrocinadores, a Steel Home, que é a empresa que vende materiais a seco, de construção a seco, que vocês já conhecem. O que vocês precisam, vocês encontram lá. E também encontram piso vinílico da Finotato, que a gente só trabalha com material de qualidade, não é isso, Rafael? É isso aí. Steel Home hoje, a loja, queridinho desmontador. Linha completa de ferramenta, linha completa de materiais. Então, você, montador, precisando daquele material de qualidade, venha para este home. Agora com piso vinílico, igual a Malu informou. É isso aí. Também a TOTOS, né, Contabilidade, que está aí com a gente desde o início. Então, se você precisa de uma consultoria personalizada para o seu negócio, pode procurar os meninos da TOTOS, que com certeza eles vão atender aí a sua empresa. E agora a gente vai anunciar para vocês o nosso mais novo parceiro, a Finotato. É um prazer também receber vocês aqui. Prazer E também nosso. agora o Steel TV é um podcast nosso, podemos dizer assim, né? Prazer receber vocês aqui como parceiros do Steel TV. Vai ajudar aí na divulgação, né? Que o nosso objetivo é sempre fomentar o mercado, trazer as novidades do que é importante, do que é tendência nesse mundo aí da construção. Beleza? Vamos começar? Unidos somos mais fortes. Com Isso aí. certeza. Agradecer isso pela mesmo. parceria. Você pode ter certeza que a parceria vai de longas datas agora. Esse é o primeiro momento nosso, mas para vários outros que estão vindo. Pode ter certeza disso. Não tenho dúvida nenhuma. Pode contar com a Steel TV e contar com a Steel Home, Goiânia. É isso aí. Então, para começar, eu queria perguntar aí, Adriano, para você, conta um pouquinho da história da Finotato. Como que começou aí a Finotato, a empresa? Finotato é uma empresa já há 14 anos no mercado. Nós pertencemos a um grupo que é o Grupo Comerc, a Group, já uma empresa com 30 anos de história no mercado. Ela é muito conhecida pela história dela no ar-condicionado. Hoje é uma das principais empresas em tecnologia de aquecimento à água, seja ela horizontal, vertical, piscina. Estamos no mercado de geração de energia também. A Comerc, inclusive, foi o primeiro importador de laminado de madeira no Brasil, lá no início dos anos 2000. E entre 2010 e 2011, após uma utilização do piso vinílico em uma das suas propriedades, 4 ou 5 anos depois do piso colocado numa área de showroom, a nossa diretoria olhou e disse, espera aí, isso aqui, 5 anos depois numa área de showroom, continua o mesmo produto. Quem sabe agora é a hora de nós voltarmos para o projeto de revestimento. E em 2010, entre 2010 e 2011, nasce a Finotato, uma empresa do Grupo Comerc, com a única função em trazer ao mercado do revestimento, podemos dizer assim, uma curadoria de produtos, né? Então, hoje nós temos os melhores designs, os melhores produtos desenvolvidos por nós. Hoje a gente fabrica em 4 parques fabris espalhados pelo mundo. Então, assim, estamos na linha de ponta em tecnologia de produção de revestimento. E eu vi que aqui no Brasil vocês ficam, a matriz é em Palhoça, A nossa não é isso? sede fica na Grande Florianópolis, em Palhoça. Lá é a sede do grupo, Sim. onde nós estamos inseridos ali dentro. A gente tem mais 4 parques fabris espalhados pelo Brasil, mas toda a distribuição parte ali da Grande Florianópolis. Certo. Você já foi lá? Conhece? Já teve a oportunidade? Conheço Palhoça, conheço Florianópolis, inclusive, assim, até a nossa estrutura, sabe, Bizinoto, assim, o Adriano também já tá lá toda semana, enfim, Malu.
visualmente, uma arquitetura extraordinária. De frente para o mar, do fundo para a serra. Então, assim, até isso a Finotato nos proporciona, nesse sentido. Nós temos uma área de quase 3 milhões de metros quadrados de área de preservação. Então, realmente, nós estamos no pé do Morro do Cambirela, que é um dos maiores picos de Santa Catarina. Uma face é o Morro do Cambirela e outra face é o mar. Então, realmente, a gente é privilegiado, uma vista assim, é uma das últimas grandes edificações da região. Então, quando você passa por Florianópolis, nós somos uma das últimas grandes edificações e estamos na beira da pista. Então, não tem como você não enxergar a face da nossa empresa ali e a natureza maravilhosa que nos cerca por lá. Tem que fazer o convite pra gente ir lá Deu visitar, né? vontade de conhecer. Mas vamos providenciar. Desse jeito, a estrutura interna também, no sentido arquitetônico que tem, enfim, é muito bonito. A amplitude que o escritório tem, até mesmo na parte de treinamento, né, Adriano? Da Universidade Finotato, que o pessoal faz esse trabalho também lá na empresa. Inclusive também é uma ideia que a gente quer expandir também com o Rafael aqui futuramente, enfim. Trazer, né, os novos treinamentos, trazer profissionais na área, né? Qualificação é muito importante hoje. O portfólio de produto, hoje a gente considera a Universidade Finotato como um produto também para nós, né? Sim. Então, todo esse portfólio de produto é o que a gente quer colocar aqui na Steel Home em Goiânia. E fala mais um pouco da universidade. A nossa preocupação desde o início e o nosso entendimento que mais de 50% da qualidade do produto está na mão de obra, está na instalação. Sim. Então, nós desde o início tivemos essa ideia que nós precisávamos capacitar pessoas para que pudessem entrar numa obra e identificar qualquer tipo de patologia no contrapiso que tivesse apto a, inclusive, sem a necessidade da construtora fazendo aquela intervenção, mas que ele tivesse a condição de resolver essa patologia com todos os produtos que o mercado oferece, para dar uma condição de você ter uma base, um contrapiso perfeito, para você receber o piso vinílico em cima e entregar ao consumidor final uma melhor experiência. Então, essa nossa preocupação fez com que há 4 anos atrás nós desenvolvêssemos o projeto. O Alexandre Palhares, que é o gerente nacional, eu sou gerente regional, eu faço o Brasil menos a região sudeste. E ele, como tem essa necessidade de estar na base, ele faz somente o Sudeste, ele é RG, somente não, ele faz o Sudeste e tem a cadeira da gestão principal. Ele foi o idealizador dessa universidade. Então, hoje, 4 anos depois, nós já temos 21 capitais que recebeu esse evento, uma série de principais cidades em todos os estados, onde a gente vai com o propósito de capacitar a maior quantidade de instaladores, mesmo eu não vendendo mão de obra, mesmo eu não vendendo insumo cimentício, mas a preocupação dessa excelência, dessa máxima, e principalmente poder pôr na mão do representante, que é quem está te atendendo, essa segurança de dizer, Adriano, eu quero ampliar o meu negócio em piso vinílico, mas eu tenho essa necessidade de uma retaguarda de mão de obra. Sim. Então, hoje, através dos nossos representantes espalhados pelo Brasil, eu envio a Universidade Finotato com o propósito de capacitar para poder gerar uma experiência de excelência no nosso consumidor. E hoje, qual o número hoje de formandos já? Assim, nessa... Já estourei a casa de 1.300 homologados a nível Brasil. Hoje estão todos homologados, todos homologados, estão executando, entrou para o mercado mesmo. Olha que ponto importante que o Adriano está trazendo para a gente aqui, certo? Então você hoje, instalador, que trabalha junto com a Steel Home, quer ampliar o seu portfólio de serviço, quer se capacitar, quer levar algo a mais para o seu cliente, cara, você tem uma oportunidade gigantesca com a Steel Home. Sim. De fazer esse trabalho em conjunto, ampliar o seu conhecimento dentro da construção a seco como um todo. Sim. Porque senão o cara fica nichado, Adriano. Entendeu? Porque hoje o instalador pensar que você vai só executar o drywall, o steel frame e sair da casa, não, hoje ele consegue já colocar no portfólio dele uma instalação de piso vinílico. É um diferencial. Assim, um diferencial muito grande, por exemplo, né? Hoje, você como companhia, Rafael, você oferece para o cara uma capacitação. Sim. Certo? Então, na verdade, ele não é só um instalador em tese, ele é uma empresa. Sim. Esse cara, então, ele tem condição hoje de chegar, por exemplo, numa obra de construção a seco e entregar um portfólio, entendeu? Gerando valor para toda uma cadeia. Sim. Então, você que tem esse interesse, esse empenho em querer se capacitar, melhorar, agregar, gerar valor, recursos humanos,
A gente está aqui hoje, o Rafael, conheço o Rafael, deve ter o quê? 10 anos já de obra. Então, assim, integrar, elevar o seu patamar de serviço, vincular o seu nome a grandes empresas. Eu acho que esse é um ponto mais importante. Além da questão técnica toda que a gente fornece, esse amparo, ainda assim é estar linkado a grandes empresas. É estar linkado ao Steel Home, é estar linkado à Finotato. Hoje a Universidade Finotato já veio para Goiânia, para o Centro-Oeste, alguma coisa nesse sentido ou não? Hoje ainda não. Não, ainda no estado de Goiás, ainda a gente não veio. Então vamos marcar a primeira, né? Justamente não veio porque a gente precisa, na região que a gente se propõe a fazer isso, uma empresa que esteja trabalhando em paralelo com a gente, uma empresa que entenda esse projeto e abrace esse projeto junto. Eu costumo dizer que é muito fácil você fazer um programa de relacionamento. Sim. O problema é você fazer esse mecanismo funcionar. E para fazer esse mecanismo funcionar, você precisa de uma unidade fixa, você precisa da Steel em Goiânia para poder desenvolver um projeto. Né? Sim. Eu costumo dizer que a Universidade Finotato ela funciona muito mais que uma universidade, como uma escola. Na realidade, ela está servindo como consultor para você, instalador. Ela está ensinando você, instalador, a ser mais que instalador, a olhar o negócio dele como uma empresa. Sim. E esse é o nosso principal objetivo. Hoje, com a nossa segunda unidade, a Steel Home, que a gente abriu agora em Aparecida, justamente a gente pegou um espaço mais amplo, um espaço que a gente tem condições de fazer um centro de treinamento, que a gente vai capacitar mão de obra, capacitação de arquitetos. O arquiteto tem que conhecer o que é o sistema construtivo a seco, o engenheiro que não conhece, passar a conhecer, e os corretores. Então, hoje a gente está com essa... Hoje nós está com essa em mente já, a gente fazer essa parte de treinamento para toda essa área. E encaixa certinho a Universidade de Finotato com a gente. Essa capacitação é algo que é muito necessário. Eu tenho 30 anos de piso vinílico. Eu sou de uma época em que, se você chegava a uma obra e você tinha um problema de umidade de contrapiso, você dizia, aquela obra não tem o que fazer. E hoje, com a tecnologia, 30 anos depois, a tecnologia tanto de solução de patologias, né? Essa evolução técnica do produto e das soluções muito grande, mas ainda a evolução comercial pequena. Ainda você olha para um piso vinílico porque ele tem cara de madeira e você acha que se cair um copo de água ali em cima, você tem que correr para limpar. Então, é isso que a gente faz, inclusive, para o profissional, arquiteto, construtor, mostrar que você pode muito mais. Hoje você sai de um quarto com recém-nascido e chega até o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Mas isso é desconhecido. E a função de um podcast como esse, a função do espaço de treinamento teu, a função da Universidade Finotato é levar conhecimento, é fazer com que isso realmente se amplie. Não, maravilha, perfeito. Muita gente linka, né, o piso vinílico aí com a parte estética do produto. Vamos falar um pouquinho aí sobre os diferenciais, os benefícios, por ele ser um piso funcional, da funcionalidade dele. Esse é o nosso maior desafio. Desvincular a imagem de piso vinílico do mercado do decor e trazer ele para o mercado do técnico. Hoje, quando você abre um catálogo nosso, você vai virando inúmeras páginas e conforme você vai virando as páginas, a indicação técnica desse produto vai subindo. Como eu falei há pouco, você sai do quarto do recém-nascido e você chega a um ambiente como o Aeroporto Internacional de Guarulhos com um fluxo de pessoas absurdo. Então, esse é o primeiro passo, quando você desmistifica isso, quando você desvincula, quando você passa a entender que ele é um produto técnico, você abre o catálogo procurando a necessidade técnica dele. O produto que você precisa para a tua situação é esse. E aí, ali dentro, você olha o lado decorativo. Sim. Ali dentro, você olha os padrões de tonalidade, de nós de madeira, ou de um design de uma pedra, de um design de um granito, de um mármore. Então, esse é o grande desafio que a gente faz em movimentos como esse, movimentos de trazer informação. É mostrar que, primeiro passo, é entender como um produto técnico. Você consegue fazer com piso vinílico, o que você faz com porcelanato? É só um produto diferente, é mais uma opção de revestimento. E quando você consegue apresentar isso para o mercado, já começa a se olhar ele de uma forma diferente. Hoje, para mim, né, é uma opinião própria minha. Eu prefiro muito mais ter o piso vinílico do que o porcelanato, por conta. Eu tenho um quarto que é piso vinílico, outro não, lá em casa. Então, a hora que a gente pisa, né, acorda de manhã e pisa no piso vinílico, é um piso mais conforto térmico melhor. Então, tem todas essas partes que a desvantagem com porcelanato. Você pode olhar em dois momentos. Primeiro momento técnico. Menor peso por metro quadrado. Então, quando você começa a erguer o teu prédio, quando você começa a sair de 30, 40, 50 andares,
você sair de um produto de 25 quilos por metro quadrado para um produto de 3,5 kg, 4, a tua obra começa a ficar mais alta. Segundo, condição de quebra. Então, hoje, quando você faz uma cotação em porcelanato, você já tem que considerar a quebra até no transporte, que ele vai chegar a produto quebrado. No piso vinílico você não tem isso. Você tem ainda dentro da obra não ter mais a necessidade de uma empilhadeira para essa movimentação de carga. Gestão de entulho na obra, é um saco de lixo, um Índice de estilete, perca, né? o índice de quebra menor, a necessidade, por exemplo, que você tem de 15 dias antes de entregar o andar, você entra colocando o piso vinílico, você não precisa ter custo com salva-piso. Isso eu fui só lá para o lado técnico. Quando eu venho para o lado nosso do consumidor, característica térmica, então você tem aquela sensação de sair de noite, mas eu estou em Goiânia aqui, eu não tenho problema com frio. Mas você está em Goiânia com o ar-condicionado ligado a 16 graus, você sai da tua cama para ir no teu toalete, você põe o pé no piso frio. E se você tem um piso vinílico, ar-condicionado ligado ou desligado, de dia ou de noite, é a temperatura mesmo. Sim. Então você tem essa sensação de característica térmica, você tem a sensação do benefício acústico, então acabou o toque-toque do sapato, acabou a patinha do pet. Naquele hotel que entra hoje com piso vinílico, você já não tem mais o barulho da mala de rodinha passando pelo corredor. Você tem uma facilidade na manutenção de limpeza, pano úmido, detergente neutro. Adriano, mas se eu precisar jogar um balde de água para lavar minha cozinha, você já não joga balde de água para lavar o porcelanato. Mas se você quiser, você joga um balde de água para lavar o piso vinílico. Eu não tenho problema com água que venha de cima. O meu problema é problema de contrapiso, umidade. Hoje, E que interessante ele falar isso, é uma das maiores dúvidas hoje, Sim, é a água no piso exatamente. vinílico. Inclusive pra gente que trabalha, eu como pessoa que tô lá em casa, isso é uma dúvida. Mãe, né, de Isso é muito legal você falar. Aí, assim, para nossa região aqui, que nós temos, assim, algumas atitudes conservadoras no seguinte sentido em relação à mudança de tecnologia, certo? Nós ainda linkamos muito o piso vinílico com o piso laminado. Né? Você olhar que é para uma outra aqui, necessidade. Você viu uma característica madeira, você já acha que é um laminado de madeira. Sim. E como o laminado de madeira antigamente, principalmente, era feito em HTP, que é a alta pressagem de partícula de madeira, que se via, parecia um aglomerado, então a tua primeira sensação, na hora que cai a água, Acabou. Então, é muito cultural. Ô, Rafael, ele falando agora, né, dos benefícios do produto, me veio na cabeça que é praticamente a construção a seco. A gente está aí quebrando os paradigmas, né, igual você falou, quebrando os preconceitos, mas são inúmeros benefícios. Sim. Se você comparar da nossa área piso vinílico com porcelanato, é a mesma coisa do plaquinha pro drywall, não for. Eu costumo dizer hoje é a mesma que coisa, não é comparação. O Brasil continua ainda na década de 40 no projeto da construção civil. A primeira vez que eu trabalhei com uma placa de drywall, montando uma parede de drywall, inclusive isso foi em 95, 96. Então você veja bem, de lá para cá a tecnologia foi desenvolvimento absurdo, mas ainda se olha para ela com essa cara do tudo que é industrializado do Brasil no quesito construção, ainda se tem aquele preconceito que é menos resistente que uma parede de argamassa e argila. Adriano. Então, nós estamos nessa virada cultural em todo esse nosso segmento que caminha muito junto. Por isso, vinílico é a construção assim. Sim. É a realidade do steel. Na realidade, o flame steel, que é a estrutura em madeira... É o steel frame, wood frame. Wood frame. Wood frame nós estamos falando da década de 40. Aqui no Brasil ela não chegou. Ela chegou já em steel frame. Sim. E é por isso tão importante a gente trazer, gente, para vocês aí essas informações, porque tem muita gente que não sabe, né? Então, o objetivo aí do nosso podcast é justamente esse, quebrar os paradigmas, os preconceitos, e você entender que são tecnologias novas, inovadoras, né, que trazem aí muitos benefícios para você, né? Tecnologias novas no Brasil. No Brasil, sim. Nós brasileiros. Adriano, é verdade. Pegando muito bem esse ponto que o Adriano colocou, Rafael, tem uma situação ainda. Porque hoje, você, instalador que está aqui nos acompanhando, certo? Faz um raciocínio, levanta um raciocínio na sua mente o seguinte: o que eu tenho para crescer dentro da construção a seco, junto com o piso vinílico, e o que eu tenho a crescer num sistema convencional e também em relação a piso, num piso frio, certo? Então, assim, a margem de mercado que a gente tem, Adriano, poder abranger e levar essa informação para o cliente final, que é a questão cultural que a gente está colocando aqui, por mais que nós tenhamos paradigmas e culturas para serem superadas,
cara, você tem uma margem de mercado violenta para É. poder trabalhar, É. entendeu? Hoje a construção do piso. Não é construção, né? O piso vinílico hoje apresenta quantos por cento hoje dessa parte? 3% do 3%. mercado Então, do revestimento. não está muito compatível com o steel frame. É. Né? Mas são só 3%. A cultura de utilização dos dois É, muito próximos. próximo. Nossas dificuldades de São apresentar praticamente isso as para o mesmas. mercado. É. Quando você falou, parece que eu vi alguém aqui, uma pessoa de construção a seco falando. Só mudou o É produto. isso aí. Quando hoje mais cedo na reunião, igual eu falei pra ele, hoje ele apresentou o piso vinílico de uma forma pra mim hoje que eu nunca tinha visto ainda. E até falei pra ele vendeu o piso vinílico sem falar nem um centavo de preço. Sem falar. Nenhum preço. Ele vendeu o piso vinílico hoje pra gente, a forma que a gente tem que abordar para os nossos clientes, sem nenhum centavo de custo, Perfeito. de preço. Na realidade, Agregou valor. Sim, Ao um produto. valor que não se mensura. Sim, Certo. sim. Então vamos vender para o pessoal. Vamos falar aí, então agora um pouco da categoria aí dos produtos que vocês trabalham, a linha de produtos da Finotato. Hoje a Finotato trabalha basicamente com pisos vinílicos em réguas e em placas. Então hoje a gente tem todos os padrões de utilização do mercado, saída de um residencial moderado a um residencial geral, a um residencial pesado, a um comercial moderado, comercial pesado, e entrando inclusive no industrial geral e industrial moderado. Então são todos os padrões, seja ele em réguas ou seja ele em placas. Hoje a gente já tem uma movimentação de quem começou a utilizar o piso vinílico e sentiu esses benefícios, partiu já para aquele entendimento de eu quero ele num padrão porcelanato. Deixa só eu te interromper, vamos tirar de base eu que sou leiga. Régua que você fala é aquele... Régua é a lâmina, A lâmina, que parece uma tábua, sim. né? E aí eu tenho os quadrados que parecem os porcelanatos. Certo. Então hoje eu tenho quadrados de tamanho 600 por 600 e até grandes formatos, 91 por 91, com uma infinidade de características, né? O piso vinílico, na realidade, ele é um heterogêneo, e uma das camadas dessa produção é justamente a lâmina decorativa. Então eu consigo ter qualquer tipo de desenho de matéria-prima, e aí na capa de uso, que é o que dá resistência com relação ao tráfego, é onde eu tenho também a textura do produto. Então eu tenho uma lâmina de madeira, a textura da madeira, eu tenho uma placa que pode ser uma placa cimentícia, com a textura de um espatulado cimentício, eu tenho uma placa com desenho de um granito, com o toque da pedra natural do granito ou do mármore. Então, assim, a gente consegue trazer aquela característica, aquela experiência sensorial muito próxima da realidade. Como nós editamos coleções, a gente sempre tentou fugir daquela sensação do parecido. Sim. Eu não tenho nada parecido, eu tento trazer essa reação próxima do original. Então nós temos essas linhas de piso em réguas, né, as tradicionais lâminas de madeira, os pisos em placas que vão de cimentício, design industrial até o mármore no granito. Eu tenho toda a linha de acessório de acabamento, então rodapés branco, preto, cinza, 5, 7, 15 de altura, rodapés 15 milímetros de espessura, ou o famoso rodapé slim, que é o liso, que você tem aí um rodapé mais delicado. Nós temos a parte de revestimento de parede, ainda os painéis ripados, seja interno ou externo, e ainda trabalhamos com todos os materiais de ancoragem. Então eu trabalho hoje, a gente produz cola para rodapé, cola para piso, a gente tem os materiais de acabamento, os acessórios de acabamento. Então, nesse nicho de revestimento, é uma linha muito ampla. Completo. É uma linha das mais amplas do mercado hoje. E são fabricados todos aqui no Brasil? Não, nosso estudo de design é aqui, nós desenvolvemos todos os designs e eu produzo em 4 fábricas diferentes, uma na Coreia e 3 na China. Certo. E agora, até o final de 2026, é um dos poucos braços do Grupo Comeco, que ainda não está nacionalizado. Então, até o final de 2026, provavelmente a gente já está chegando com uma unidade de produção aqui para produzir principalmente as linhas de entrada, que é onde eu preciso ter uma competitividade um pouco maior, principalmente falando em carga tributária, porque quando você está produzindo aqui, você tem algumas vantagens tributárias e eu quero passar isso para vocês. Isso aí. Tem alguma coisa a acrescentar, Carlos? Dentro de tudo isso aí que o Adriano colocou, a gente, assim, sempre salientar que a Finotato faz parte, né, Adriano, do Grupo Comeco, né? Quer dizer, a gente está, claro, trabalhando aqui com o piso vinílico, enfim. Temos um lastro muito grande. Exatamente. Né? Existem alguns padrões de obra que você entra hoje que, se você não tiver capital social, você não consegue. Sim. Quando você fala de uma obra de grandes empreendimentos, hoje nós somos um fornecedor homologado, por exemplo, da FG, que é detentora das maiores alturas em prédio no Brasil.
Por um volume de obra daquela, se você não tiver um capital social, você não consegue nem fazer um orçamento. Né? Então, esse lastro que o grupo nos dá, também, além de credibilidade de mercado de uma empresa de 30 anos, por mais que a Fenotato já tenha quase 15 anos de história, mas esse lastro vindo do grupo também faz com que as portas se abram com mais facilidades ainda. Então, assim, Rafael, até para os seus clientes, seus parceiros, né, os instaladores, para a gente entender, para o pessoal entender qual o grau, qual o nível de empresas. Então, por exemplo, você tem uma Steel Home, você tem uma Infibra, né, Adriano? Também, que é uma empresa que atestou a nossa placa de 3 milímetros. Os painéis nele. Na realidade, Direto? a Infibra tem um padrão de piso elevado que é 600 por 600. Sim. Um dos poucos produtos no Brasil que a placa de 600 por 600 caiu em cima da placa deles e não precisou retificar foi o nosso. Só para você ter uma ideia de padrão de tecnologia em produção. Sim, qualidade, né? Sim. Legal. A gente sabe hoje que um dos maiores desafios, né, na obra é o quê? O prazo. Sim. Né? Então vamos falar um pouquinho aí dessa praticidade na instalação aí do piso vinílico. Piso vinílico hoje é um produto que você tem uma grande facilidade de montar um cronograma dentro da obra. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez um retrofit de uma rede, uma grande rede de hotel em Santa Catarina o ano passado, onde o instalador entrava no prédio, no andar, ele desmontava o quarto, tirava o piso antigo, preparava o piso, aplicava o novo piso e montava o novo quarto. Nós estávamos entregando um andar a cada 6 dias. E se esse cliente tivesse a necessidade de uma obra ainda mais rápida, que teria a solução de utilizar uma autonivelante de secagem rápida, se ele me liberasse 5 apartamentos com o check-in às 9 horas da manhã, o check-out às 9 horas da manhã e o check-in às 17, eu conseguia entregar 5 apartamentos por dia pronto para ele sem perder um dia de locação. Essa é a urgência. Incrível. Em outras épocas, quando eu ainda estava no mercado um pouco mais voltado para dentro do mercado de obra, nós entrávamos numa rede de supermercados com 25 mil metros quadrados em funcionamento e você isolava 1.500 metros quadrados por noite. Você preparava o piso e colava e entregava ele já com uma camada de poliuretano no dia seguinte, com menos de 10 horas, 1.500 metros quadrados. Então, assim, quanto mais capacitação você tem, sim, quanto mais você usa as ferramentas corretas, os insumos corretos, que é isso que a gente faz na universidade. Na universidade, a gente apresenta o porquê da utilização para você, empreiteiro, para você instalador, o porquê se utiliza cada ferramenta, cada insumo para ter não só uma agilidade nesse processo de instalação, mas também uma qualidade final. Então, hoje, quando você entra num prédio em que você precisa liberar uma obra nova, um andar, nós estamos hoje trabalhando em obras que a gente libera 2 andares por dia de obra nova. Então, acabou de fazer tudo, falta só a última demão de pintura, entra-se com o piso vinílico, se instala e depois o cara vem para dar a última demão. Maravilhoso. Imagina Então, o projeto, Rafael, steel frame e piso vinílico. Quanto tempo? Combinação perfeita. então, assim, hoje uma casa, hoje 100 metros quadrados, para o público entender melhor, quanto tempo para a casa dela tá pronta? Um ambiente limpo. Um ambiente limpo, a casa dele pronta. Tirou os móveis. Hoje é um ambiente novo. Por mais que você tenha ali uma preocupação muito grande em a construtora te entregar um contrapiso perfeito, o ideal ainda sempre é entrar com uma autonivelante para você deixar o piso sem nenhuma imperfeição. Mas por que piso vinílico tem que entrar com autonivelante? Se você for colocar um porcelanato, que o teu contrapiso tiver com alguma imperfeição, vai aparecer no porcelanato também. Então, na condição, quando a gente fala em base, quando você pega a norma técnica de base de piso e contrapiso, em que todo mundo diz, mas no Brasil não se utiliza a norma técnica, pode ser que não se utilize, mas a norma técnica é um traço de cimento 1:4, se for terra, impermeabilizar e reguar. Não existe nenhuma diferença. A diferença está entre um contrapiso para porcelanato e um contrapiso para piso vinílico. No porcelanato eu só estou reguando e no piso vinílico eu estou espatulando. Então, por mais que você entregue essa base perfeita, a entrada do autonivelante é primordial para você ter um produto que você vai lá e para o resto da tua vida você vai ficar. Então, se você entra com autonivelante em um dia, no dia seguinte ela está pronta para você entrar colocando o piso vinílico. Um dia você já está colocando o piso vinílico e nesse dia, a minha esposa acabou de inaugurar agora uma nova clínica. A clínica dela tem em torno de 90 metros quadrados. Eles entraram no sábado fazendo o autonivelante, no domingo instalaram o piso, na segunda-feira ela estava na obra. Ou seja, quando ela fechou a clínica na sexta, ela voltou na segunda-feira com piso nova. Perfeito. Uma clínica nova, não era nem piso.
Porque quando você olha, é muito diferente isso. Então, essa velocidade vem de, por exemplo, um apartamento. Eu tenho vários ambientes, eu tenho uma velocidade menor. Uma área comercial, uma loja, é tudo aberto. Ali a multiplicação dessa Eu pude instalação acompanhar a instalação lá na Sim. Steel Home, né? Na nova loja em Aparecida. É muito é rápido muito e rápido. prático. É muito rápido e prático, sem sujeira, sem quebra-quebra. É um É. saco de lixo e um estilete. É isso que eu ia falar agora. Agora, aquele cliente tá com aquele piso todo bagaiado, tá querendo mudar a cara do ambiente da casa dele. O piso vinílico atende ele perfeitamente, correto? O que acontece hoje com a tecnologia chegando nesses fabricantes de insumo cimentício? Hoje você tem desde um endurecedor de superfície, se você chegar e o contrapiso estiver fraco. Se o contrapiso estiver muito irregular, quebrado, você consegue chegar com uma argamassa de preenchimento. Se é um ambiente que ele já tem um cerâmico antigo, que tem aquelas velhas fugas, ele passa um prime, passa um autonivelante, preenche todos aqueles defeitos e no dia seguinte ele está colocando o piso sem um quebra-quebra e sem um pó, sem a necessidade de gerar um pó. Então hoje eu posso fazer um compromisso com o nosso cliente aqui que se ele quiser trocar o piso da casa dele, a gente não quebra, não faz um pó na casa dele, não tem quebra-quebra nenhum, em 3 dias está pronto o piso. Nenhum. E, ó, escuta assim, ó, 3 dias mudamos o piso da sua casa. Perfeito. É fato. E eu costumo dizer que aquele que tem a primeira experiência positiva com piso vinílico nunca mais volta. Nunca mais. Tem em áreas residenciais, principalmente no mercado do retrofit, o produto vinílico chega no Brasil anterior à década de 60, e nessa proposta do retrofit, da reforma, e depois que os arquitetos começaram a entender essa viabilidade na reforma, começaram a trazer para a obra nova, mas tem, por exemplo, pessoas que a chegada de um novo herdeiro vai lá e vou preparar o quarto do meu herdeiro, e prepara o quarto do herdeiro. Ela prepara o quarto do herdeiro. Quando ela acaba de montar o quarto do herdeiro, ela já está chamando a loja de novo, igual eu quero fazer teto, porque a experiência que eu estou tendo aqui é indiscutível. Um cliente aconteceu isso com a gente, um cliente foi dessa forma, ele quis mudar o quarto lá para, acho que foi, não sei qual pai da família, fez o quarto, do quarto disse, não, eu tenho que colocar piso vinílico em tudo, e foi. Acho que eu vou trocar o piso lá de casa. E um outro detalhe com relação a isso, para quem tem o recém-nascido, para quem tem a vozinha, com o porcelanato você tem que andar se preocupando em não escorregar. Quando você está com piso vinílico, a própria estrutura do produto faz que mesmo você estando de meia, você não escorrega, você não desliza. Então tem o quesito de segurança ainda, que é mais um item que não é precificado. Sim. O valor é algo intangível. Sim. Então, assim, são inúmeros benefícios, né, que vocês estão falando assim, aí. Malu, vamos ser o goianês aqui, né, Bizinoto? O seu estresse em obra, cara. Eu falo assim, ó, eu moro em apartamento, certo? O cara que mora em apartamento, por exemplo, trabalha, o vizinho dele tem reforma, meu amigo, isso é um inferno na vida do cara, bicho. É verdade. Então você entra, por exemplo, com obra limpa, com acústica tranquila, você não vai ter nem como vai nem incomodar. Caçar bem que trocou o piso da casa. Trocou o piso da sua casa. E outra, meu amigo, você tá economizando em caçamba, chefe. Me ajuda aí, né? E tem outro detalhe, quando você vai para o mercado do retrofit, até quem possa dizer assim, não, mas o porcelanato você pode também colocar por cima do piso cerâmico. Mas é a tua sobrecarga estrutural. Sim, sem dúvida. Você tem que primeiro pegar uma autorização com a construtora. Vou colocar ali mais 700, 800 mil quilos. Na laje. Né? Sim. Ah, não, mas então eu vou fazer o quebra-quebra, movimentação de entulho, elevador, caçamba. Então, assim, na realidade, o retrofit é algo que ele já se perpetuou. Né? O nosso desafio hoje é mostrar justamente que para novos empreendimentos, a viabilidade dele é mais do que financeira, é técnica. Ela é técnica e financeira. E esse é o nosso desafio hoje em espaços como esse que foram dados para vocês, para nós. E hoje também uma das maiores dúvidas é o custo. Hoje você pega no porcelanato hoje, né, que eles falam, sem ser o grafiato, que não, grafiato não é o... Texturizado. Tem essa parte. Que custa hoje, em média, a parte de R$60 metro quadrado, né? A média. Eu costumo dizer para você o seguinte, o primeiro grande desafio nosso como gestores, mais que gestores, como consultores, quando a gente senta na mesa de um comprador de uma construtora, ou quando a gente vai preparar uma equipe comercial de uma loja para trabalhar o produto, é você sair da primeira linha da proposta. Né? Você não pode pegar o preço por metro quadrado do vinílico, do laminado de madeira e do porcelanato, colocar ele lá em cima e decidir tua vida. Não, você tem que vir para a última linha da planilha. Quando você começa a colocar ali o que eu preciso entrar com valores a mais aqui, o que eu entro com valores a mais aqui, eu entro aqui. Hoje você encontra pisos laminados de madeira no mercado a R$30, R$35 o metro quadrado.
Eu estava numa feira na Construsul agora há 40, 50 dias atrás. Nós temos essa característica muito forte de estar presente em feiras. E uma construtora que foi apresentada para nós pelo representante falou: Adriano, ele é consumidor de laminado de madeira. Cara, eu pago R$ 35 o metro quadrado, não tem como trabalhar com piso vinílico. Eu falei para ele: eu te lanço um desafio. Você faça o orçamento do teu laminado na última linha. Tudo que você tem que concluir para entregar essa obra, e eu vou te fazer uma proposta através da minha universidade com os profissionais homologados. Eu vou te dar um preço de piso, mão de obra, insumos, e lá no final nós vamos ver essa diferença. No final eu fiquei R$ 4 mais caro com laminado de madeira, que ele estaria pagando R$ 30, R$ 35 o metro quadrado. E esses R$ 4, sem eu sentar para negociar, eu costumo dizer que há uma distância muito grande entre eu querer fechar negócio com o meu cliente e o meu cliente querer fechar comigo. Se ele quiser, nós vamos sentar na mesa esses R$ 3, R$ 4. Então, você veja assim, hoje, quando você consegue, inclusive, apresentar isso para quem está do lado de lá da mesa, sai da primeira linha e vem para a última, você já começa a enxergar a viabilidade de utilização do piso vinílico. Então, assim, Principalmente na reforma de um piso desse. Mas para a nossa realidade aqui, ó, Goiânia e Goiás, certo, Pisinoto? A construtora hoje, você, construtor, que trabalha com piso frio, certo? Vamos colocar só o material, R$ 70 o metro quadrado? Então, rejunte, beleza. Se a gente jogar essa conta que esse cara vai proteger esse piso, Adriano, vamos lá, hoje, vamos falar aí um material, uma manta para poder proteger piso hoje ela não é menos de R$ 4 o metro quadrado. Sim, aí tem que colocar no custo. Vamos jogar isso aí para Mas, você tem que sair da primeira linha. Sim. Quando você vai para a última linha, Sim. Não, mas é só o piso. Piso, rejunte, argamassa, clipe. Então, assim, esse orçamento precisa ser apresentado de uma forma diferente. Um ponto, Adriano, voltando naquilo que você colocou, Adriano, no começo do nosso bate-papo aqui, é o seguinte: esse cara hoje ele consegue dimensionar quanto que ele tem de perca? Ele consegue dimensionar o que ele tem de transtorno no transporte de um piso desse? Sim. Entendeu? Porque esse material chega paletizado. Ele vem cubicado num caminhão. Então, assim, são uma série de pequenas situações que, no frigir dos ovos, leva a gente para a viabilidade de um piso numa construção a seco. Igual o steel frame, mesma coisa. Quando desce para a última linha, a gente consegue ser competitivo e brigar por grandes e pequenas obras, de 50 metros até 800 metros quadrados. E nessa palavra prazo que você usou, faltou 100 metros quadrados na obra. E de repente não está lá no estoque da Steel Home. O piso vinílico hoje ele vem em carga fracionada, ele vem junto do caminhão carregado de leite. E não tem lote, né? E diferente de um porcelanato, você tem que vir com frete dedicado, e o caminhão que carrega piso frio é só piso frio. Então você tem essa outra vantagem também, entendeu? O lote também é uma vantagem. O lote, como ele é uma lâmina decorativa, ele é uma impressão digital, você não tem diferença nesses lotes. Mas a impressão digital você tem também no porcelanato. Tem, mas o porcelanato vai para o forno. Ele criou um lote. Então, assim, por isso que quando você parte para um estudo de viabilidade, ele aparece muito facilmente. Quando eu uso o exemplo dessas construtoras que fazem esses grandes empreendimentos, ela diz assim, mas a construtora tal, ela vende um apartamento, justamente pelo valor que ela vende no apartamento, ela poderia colocar qualquer coisa, granito, mármore, mas a matemática dela é de viabilidade. Isso. E essa viabilidade, ela sai de uma linha só preço por metro quadrado. Ela abrange muito mais. E hoje eu consigo viabilizar o piso vinílico hoje até para baixo padrão, tipo Minha Casa Minha Vida, hoje a gente consegue viabilizar? Hoje você já tem linhas de produto no mercado voltada a esse mercado commodities. Nós estávamos fora desse mercado commodities. O mercado brasileiro hoje ele é um mercado muito polarizado. Você tem aí as linhas de produto resilientes e não resilientes. A resiliência é uma condição de matéria-prima. Então, quando eu baixo resiliência, ele fica mais barato e eu consigo atingir o commodities. E nós estávamos fora desse mercado. Nosso mercado realmente é um mercado muito técnico. E o ano passado, em conjunto com uma dessas nossas fábricas, nós conseguimos desenvolver um produto onde dentro de uma política comercial nós ajustamos, e eu consegui lançar um produto que inclusive está em ação comercial na Steel Home, que o nome da coleção é Linha Home. Verdade. Já está ali. Tá vendo? Que é um produto que eu entrego resiliência a preço de não resiliência. Então hoje eu consigo ter
mesmo dentro do nosso portfólio de um produto que eu já consigo entrar nesse mercado de produto commodities sem perder essa característica principal que é a resiliência. Então, isso aí, hoje nós já temos condição de apresentar um produto com garantia. Então, hoje, se brigar aí na Minha Casa Minha Vida, a gente consegue implantar também o pedido aí Consegue também, de piso vinílico. sem problema. Ótimo. Perfeito, então, gente. Então, ó, tá vendo, né? Benefício é o que não falta. Home, linha Home. Pegou. É isso. Homem enciclopédia, mas... Vocês têm aí uma atuação nacional, né? Vamos falar um pouco dessa logística. Como que funciona para entregar esse material aí pelo Brasil com a qualidade, né, do produto? Você já falou um pouquinho, não é difícil, porque é fácil, né, para o transporte, mas como que funciona a logística de vocês? Pelo fato de eu não ter necessidade de trabalhar ele na carga fracionada, e não trabalhar a carga dedicada, só para você ter uma ideia, hoje um dos nossos grandes cases no Brasil, que chama a atenção de todo mundo quando eu falo, né, um dos meus, está entre os 5 maiores estados em faturamento, é o Piauí. E saindo de Santa Catarina para o Piauí, eu consigo chegar hoje com 17, 18 dias, mesmo nessa distância toda. Então, esse modal brasileiro, ele é um modal que nos permite hoje ter uma agilidade muito grande dentro de realidades de 15, 20 anos atrás, que você falar em rodar 3, 4 mil quilômetros, você inviabilizava o produto em cima disso. Então, hoje, a gente, dessa atuação nacional, a gente consegue, graças ao modal brasileiro, que te permite hoje esses grandes desafios. Ai, que bom. Carlos, e você, representante aqui, né, no estado de Goiás, fala pra gente como que tá a aceitação aí do piso vinílico aqui para o público aqui de Goiânia. No começo foi um trabalho árduo, né? Pra gente disseminar essa ideia, né? Buscar parceiros, buscar empresas que tenham esse interesse em quebrar esse paradigma e principalmente demonstrar a viabilidade, né? De instalação, de aplicação de produtos, de série de benefícios que a gente já comentou aqui. Mas o que a gente percebe muito, e até comento com o Adriano, é perceptível nas incorporadoras. Aqui em Goiânia a gente já vê em planta baixa já o pessoal já especificando piso em régua. Assim, por exemplo, coisas que há 8 anos atrás é inimaginável. Você falava de piso vinílico, era aquela mentalidade rasa, o pessoal pensando ainda em piso laminado, em Paviflex. Paviflex, cara. O pessoal pensando muito em Paviflex. Aí você pega alguns prédios aqui de Goiânia no centro mesmo, é Paviflex. Sim. Os caras acham que aquilo ali é piso vinílico. Então, assim, esse trabalho de formiguinha que foi começando a ser feito, ele já começa a surtir efeito. Até porque a gente está aqui também, né? Sim. Já fazendo um trabalho com o Rafael, a gente já... Quintal de casa, né? Quintal de casa. Então, hoje, algumas incorporadoras já buscam fazer estudo de viabilidade também. E aí, quando você cai para um case de sucesso, cai para uma obra de larga escala, e o cara consegue perceber que o índice de velocidade que ele tem, tanto numa obra pequena quanto numa obra grande, aí não tem como. Aí você trabalha com viabilidade econômica, com conforto numa obra. Margem para o instalador, né? Que é o seu público grande também aqui, Rafael. Mas trazendo num conceito de construção a seco, Goiânia hoje a gente já vê assim, ó, isso muito acelerado. Shopping center, lojas comerciais, academia, então, mercado de academia é um mercado muito grande também aqui na região, entendeu? Hoje, por exemplo, a gente tem polos igual Rio Verde, Anápolis, principalmente. Rio Verde hoje tem um PIB, acho que se eu posso estar errado, mas eu acredito que o PIB de Rio Verde já marca Goiânia. Por exemplo, concentração de renda na região. Então, assim, Anápolis também, vai ter o evento lá, né, Rafael? Sim. A feira. Sim. Então, assim, isso está começando a ser disseminado de uma forma mais segura, mais concreta, não apenas apresentando um produto a mais, né, no mercado, e sim colocando essa viabilidade junto com empresas parceiras, junto com tecnologia, junto com conhecimento. É igual o Adriano comentou, a Universidade Final Tapa nossa aqui, a gente traz um técnico para a região. Entendeu? Ótimo. E hoje a Final Tapa está presente em todos os capitais do Brasil hoje? Hoje eu tenho uma ou duas capitais que eu não tenho que eu não tenho 2 estados que eu não tenho representante, mas nós temos um case lojista que é um perfil de entendimento de mercado diferente, e mesmo assim eu não tenho um representante em 2 estados, eu tenho um lojista que quando ele precisa, eu chego lá através desse lojista. Então, Por hoje exemplo, hoje no Amapá é um deles. Então hoje está presente no Brasil inteiro. Hoje. Brasil inteiro. Hoje, com o piso vinílico, eu conheço todas as capitais do Brasil. Ótimo. E as principais cidades de cada estado, eu já tive o prazer de profissionalmente estar passando.
Não Ótimo. é coisa de ontem, né? É coisa quase de uma vida, são 30 anos. Mas isso aí faz com que... E aí a gente consegue ver justamente essa carga cultural que ele falou, né? Então, claro que em regiões que você tem mais acesso a essa cultura da modernidade, isso foi chegando de uma forma mais rápida. O Sudeste para baixo absorveu isso já há muito tempo. Mas hoje a gente chega em grandes rincões aí do Brasil já com uma credibilidade de desenvolvimento de produto já assumida. Sim. Hoje a tecnologia nos traz essa facilidade. Hoje tem clientes que chegam dentro de uma loja, muitas vezes está dando mais que o próprio vendedor que está lá. Sim. É verdade. Porque antes dele comprar, ele já foi lá e Pesquisa, né? o que é isso? O que eu tenho que me preocupar, entendeu? É verdade, Sim. o consumidor está cada vez mais exigente, né? E diante disso, fala pra gente aí um pouquinho qual que é o compromisso da marca da Finotato com a qualidade. Eu acho que ela começa hoje quando convida todos a conhecer nossas redes sociais. Lá você vai ter, inclusive, uma apresentação do grupo, onde dentro dessa apresentação do grupo mostra desde nossos departamentos de desenvolvimento de produtos, laboratórios, áreas de teste. A Universidade Finotato, eu não vendo ela. Eu não vendo curso, eu não vendo mão de obra e eu não vendo insumo. Tem que me pergunte assim, mas você capacita a mão de obra para jogar no mercado, para trabalhar com concorrente? Quanto mais mão de obra tiver qualificada no mercado, mais a visualização do piso vinílico vai ser forte. Então, é aí que está meu compromisso, nosso compromisso como empresa. A preocupação é gerar uma experiência a esse meu consumidor final, que ele volte a ser consumidor e que ele passe adiante. Esse é o marketing mais barato. Então, hoje, vai desde o desenvolvimento de produto, de toda a área de testes em laboratório, para que você possa pôr um produto no mercado com essa excelência, né? Eu tenho 10 anos de garantia do produto residencial, eu tenho 5 anos de garantia do produto comercial, e eu tenho a Universidade Finotato para estar à disposição do nosso canal de distribuição, à disposição do nosso representante, para qualificar mão de obra e poder eu entregar o ciclo final, um produto com todas as preocupações do seu desenvolvimento e uma preocupação também no seu processo de instalação. Então, acho que é aí que fica representado o nosso compromisso, né? Uma preocupação que sai não só do desenvolvimento do produto, mas também que chega até ao desenvolvimento da equipe de mão de obra. E assim, Malu, é importante esse ponto que o Adriano comentou. O cliente, até pouco tempo atrás, ele só entendia piso vinílico em questão de design, em questão visual, arquitetônica. Ele não tinha essa compreensão, né, Adriano, assim, de tudo o que é uma composição do material, do que é aquilo que é feito, aplicação. Então, o cara, ele viu um tom madeirado, para nós aqui, até na nossa região, que o pessoal gosta, né? Isso nos remete aí a um passado agrícola nosso. Tem obra que a gente vai aqui, o cara põe madeirado na casa inteira, até alvenaria, né, Adriano? Tem casos que o cara coloca o piso vinílico na alvenaria, em parede, certo? Então, assim, mas esse detalhe técnico, sabe? Essa compreensão técnica de aplicação, de uso, de onde encontrar esse consumidor, ele estava largado. Então, o que a gente está tentando trazer também é conforto técnico, segurança, apresentação e, principalmente, para o cara que trabalha com construção a seco, entendimento do que ele está colocando, aonde que ele está entrando, com quem ele está trabalhando, quais são os pares que estão ali para poder dar esse suporte técnico para ele. E, principalmente, fazer isso progressivamente e fazer o cara também ter rentabilidade, que é o ideal também, certo? Essa nossa preocupação também, eu esqueci de falar, ela vem do resultado do nosso departamento de assistência técnica. Um departamento de assistência técnica quase zerado, e quando você entra em todas as instâncias de pesquisa, você vê um índice de reclamação zero. Nós, inclusive, em Santa Catarina, a gente é premiado pelo Reclame Aqui e tal. Então, assim, eu acho que isso completa essa tua palavra, comprometimento. Sim. Eu acho que tudo que nós nos preocupamos, no final o resultado aparece no meu índice de assistência técnica. O ciclo aí de vocês está bem completo, né? Com certeza. Para o consumidor. Gente, então para fechar, eu quero saber assim de vocês dois, qual que é a expectativa que vocês têm aí do mercado de piso vinílico no Brasil para os próximos anos? Piso vinílico no Brasil hoje, os nossos parceiros fabricantes, eles já dizem que se nós chegássemos a 5% do mercado, nós já não estávamos sendo produzido.
Hoje nós temos grandes players fabricantes de porcelanato entrando na produção de piso vinílico. A partir do momento que um grande player de porcelanato começa a produzir piso vinílico, é porque ele já entendeu que o mercado veio para ficar. Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu já trabalho o piso vinílico na área comercial há muitos anos. Imagina quando você traz essa tecnologia para a área, na área comercial e traz ela para a área residencial. Então, assim, o nosso entendimento a nível de mercado é a necessidade de um trabalho muito forte em parceria com os nossos representantes em cada regiões, com o nosso representante comercial também, que vai ser a unidade que vai estar lá instalada, porque é através dessa infraestrutura que eu vou conseguir levar conhecimento, é através dessa estrutura que eu vou conseguir sentar para conversar com o profissional arquiteto, com o construtor, apresentando essa viabilidade. Quanto mais nós apresentarmos essa viabilidade, maior é o volume de negociações que nós vamos ter no Brasil, e isso vai fazer com que esse crescimento seja exponencial. Hoje a gente já acredita num crescimento exponencial. Hoje, quando a gente já vai sentar para traçar uma estratégia, quando a gente fez hoje, os números, você já olha e diz, não, peraí, esse número é pequeno. Para a realidade de mercado que nós conhecemos, quando você senta com um Bizinoto para conversar sobre a região dele, você faz a matemática dos números dele, olha para você e diz, não, mas realmente é pouco. A gente pode muito mais que isso. Então, assim, principalmente um mercado como o de Goiânia, de Goiás, que é um mercado que a gente tem a certeza do potencial, o que falta é essa chegada cultural, e é isso que nós vamos fazer. Então, a gente acredita muito, a gente acredita nesse trabalho que nós vamos desenvolver em parceria muito forte com o Rafael. Eu acho que nós temos muito a construir junto, a 4 mãos, a 6 mãos, né? Fazer isso acontecer, e nós estamos aqui para isso, para realmente contribuir, agregar, a mostrar para o mercado que o piso vinílico ele é mais uma opção de revestimento e não é simplesmente mais uma linha de produto de acabamento. E assim, Malu, um termômetro que a gente tem, o Rafael, por exemplo, o Rafael é um termômetro para nós, porque se um cara que hoje ele é reconhecido, vamos falar aqui rasgado, Rafael, hoje no mercado aqui em Goiânia, o Rafael é um cara reconhecido de construção a seco. Então, quando um cara desse, um profissional desse, ele vira referência e ele nos coloca numa mesa para a gente poder desenhar uma estratégia, né, Adriano? Colocando viabilidade, e viabilidade para vocês. Vocês que são parceiro do Rafael, vocês que estão no dia a dia com ele, porque essa engrenagem a gente não faz sozinho, né, Bizinoto? Entendeu? Não é fácil. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Tem quanto tempo que você está aqui em Goiânia tentando? Eu já estou no mercado, já tem 20 anos, Goiânia vai dar 15. Tem 20 anos. Hoje, 15 Goiânia. Hoje, até onde eu sei, eu posso estar errado. Até onde eu sei, você é o único cara daqui que foi reconhecido pelo Enix. Foi. Eu tô mentindo? Não. Então, assim, eu também fico muito satisfeito, Adriano, pelo seguinte, porque quando você vem, cara, e deposita confiança na gente e nos traz para esse projeto, sabe? Confia naquilo que a gente está apresentando. É claro que por trás existe a Grupo Comeco, com o Grupo, a Finotato, na presença do Adriano também aqui, mas, em resumo, cara, é isso. Eu acho que, assim, o mercado vai chegar num ponto que ele vai engolir quem não tá percebendo essa evolução. O mercado precisa de parceiros. Todo mundo se unir, pegar na mão e fazer, igual você falou, e fazer acontecer, vai ficar mais forte para todo mundo. Finotato, Plaque Lux, que é outro nosso parceiro forte, Steel Home. Então, todos esses players precisam se agregar, porque o concorrente nosso é a alvenaria. Sim. Não somos nós um com o outro. É um sistema, né? É um sistema, igual o parceiro meu. Tem parceiro meu que eu criei, né? E é hoje é parceiro e compra do concorrente. Isso é normal, faz parte do nosso jogo. Então, precisamos jogar as cartas certas, parceiro certo, no momento certo. Então, como você falou, ficou 10 anos que a gente conhece, a gente não tinha essa proximidade até hoje. Sim. Por quê? A proximidade faz a parceria estreitar. Não, e isso vai gerando confiança e credibilidade. Sim. Entendeu? Sim, Concordo com plenamente, certeza. Carlão. Eu digo isso porque, assim, ó, ao nível de liberdade que eu tenho com o Rafael hoje, às vezes no ambiente que a gente chega de amigos, enfim, do pessoal de obra, né, pessoal de incorporadora, cara, é impressionante. Todo mundo sabe quem que é o cara. Ou já fez algum serviço com ele ou conhece alguma referência. Entendeu? Então a gente até tem essa preocupação de saber com quem que a gente tem se alinha, se agrega. Cara, isso é importante demais, Rafael. Porque ninguém fica esse tempo no mercado
fazendo aquilo que não deu certo, né? Não, sim. Em 2008, quando a gente começou com drywall aqui em Goiânia, principalmente, a gente batia nas consultoras e ninguém conhecia que era drywall. Era só Inclusive, plaquinha. tem um amigo nosso em comum que foi meu chefe, É, o meu meu seu padrinho, padrinho, Lucas Jeremias. grande Lucas Jeremias. Lucão, aquele abraço, meu amigo. A gente espera você no escritório. Vai mandar um corte pra ele depois. Vamos mandar. Assim, e foi formiguinha, cadeinha. Foi conhecendo um, conhecendo outro. Aí quando começou a falar steel frame, pegou, eu já propagava o nome para muitas pessoas. Eram estagiários, que hoje é tudo engenheiro. Quando escuta steel frame, não, peraí, o Rafael ali, eu conheço ele, não sei de longa data, ele faz steel frame até hoje. Então, isso agregou muito hoje, o que eu tô vivendo hoje. O que a gente deixa nessa passagem aí é única e exclusivamente conexão. Sim. Verdade. Nós estamos aqui para isso, É. para conectar. E pode contar com a gente aqui da Steel Home, pode contar com a gente da Steel TV, principalmente. Agora a gente está vindo com a Export Frame, que é a nossa feira que a gente vai fazer aqui no nosso Centro-Oeste. Ah, então, mas espera aí, detalhe pro pessoal, as datas, enfim. Não, porque a gente não tá com as datas fechadas. Tá fechado, tá. mas É. assim, o intuito é mais uma forma de fomentar o mercado Sim. e Sim. trazer novas tecnologias, novos sistemas, mostrar Malu, pro mas pessoal. tem as praças já definidas, as praças? A gente ainda Tá tá discutindo? discutindo, mas A assim, NAC vai ser a primeira. Anápolis, mas a gente já tá bem evoluído, sabe, no processo, mas assim, você tá dando spoiler aí pro pessoal que a gente Tá nem vendo? tinha falado ainda. Mas vem aí, gente, o Expo Frame vem, já é uma realidade, e a gente vai fazer essa feira aí com o intuito, como eu disse, de divulgar cada vez mais o nosso sistema, um sistema também do piso vinílico agora, que está em parceria com a gente, e mostrar para vocês os benefícios e as qualidades. Não é isso, Rafael? É isso aí. O porquê de tudo. Por O quê? porquê. É isso. E trazer conhecimento, né? Que Com quando a pessoa certeza. tem conhecimento, aí sim ela pode tomar a decisão dela. Não é Com isso? certeza. Gente, foi um prazer receber vocês aqui. Prazer é Foi nosso, maravilhoso. Eu acredito que a gente desmistificou muitos pontos aí, muitas dúvidas, muitas questões. E como eu mesmo disse, que as pessoas têm na construção a seco e tem também aí na instalação do piso, sobre qualidades, que vocês falaram brilhantemente. Foi um prazer receber vocês. Obrigado, Eu Malu. agradeço a atenção, o carinho, a receptividade, Malu, Rafael, estamos junto. Carlão está em casa, é quintal de casa e tem o nosso quintal como a casa de vocês também. Obrigado a todos que nos acompanharam. Finotado.com.br. Tamo junto. Obrigado, Malu, pela atenção com a gente, pela disponibilidade. Meu amigo Bizinoto, quanto tempo que você me aguenta, cara? De boa. Quanto tempo que esse homem me aguenta, cara? Obrigado aí primeiro pela abertura e pelo espaço que você sempre me deu, enfim, então, muito obrigado. Parceria. Adriano, obrigado. Cara, o homem é uma enciclopédia, tecnicamente. Não, É nada. impressionante. A hora que eu tava aqui hoje, a primeira coisa que eu vi, rapaz, não vai ter que gravar um podcast. Quando você hoje. acha que você... Não tem jeito. Vamos Tem que correr. aproveitar o homem. Quando você acha que você sabe, ele começa a falar, você fala, meu Deus. Você volta. É. Volta amanhã cedo. Ai, que bom que Vai deu certo. conversando, você fala assim, cara, eu comecei a entender. O homem começa a falar, você fala, rapaz. E também convidar vocês para curtir, para comentar, para compartilhar, deixar lá seu comentário nas nossas redes sociais, no Estilo TV. Os episódios completos estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, tá? Até breve e até o próximo episódio. Ó, um recadinho pra você aí. Você que quer trocar o piso de sua casa, sem quebra-quebra, sem sujeira, chama um dos nossos consultores da Steel Home, porque eles estão prontos para te atender, tá? Preço justo e entrega com qualidade. Não esqueça.